Como foi que o senhor acompanhou o caso da morte de Félix Araújo? Que testemunho o senhor poderia dar daquele momento tão conturbado aqui na história de Campinas? Realmente foi um caso muito complicado. Félix Araújo era uma figura excelente, inteligente, bravo, e começou a criticar a administração Plínio Lemos. Plínio Lemos, na condição de prefeito, tinha seus amigos, tinha seus homens de confiança e importou, por orientação de um amigo, cujo nome eu esqueço agora, se eu me lembrar eu direi depois, importou João Madeira do Recife para aqui, para ser um homem da segurança. E João Madeira chegou, foi tomando conta da situação e, segundo consta, ele afeiçoou-se de Plínio. Não era só o empregado, era também o amigo. E Plínio, muito criticado, um dia morreu, foi assassinado. Na época, houve uma reviravolta muito grande, o povo sentiu muito a morte do líder Félix Araújo e ganhou destaque nacional. O inquérito para apurar realmente a participação de João Madeira. Consta que, no auge da situação, numa reunião lá de amigos de Plínio, para um estudo sobre a situação, a preocupação de Plínio diante disso tudo, antes da morte, lógico, um amigo dele, salvo engano, o doutor Antônio Lucena, advogado, figura de destaque aqui, teria dito: se Plínio Lemos tivesse entre nós, entre os senhores, um amigo, a situação seria outra, diferente. Este homem não estaria mais condenando Plínio. E, por coincidência ou não, logo após veio a morte de Félix Araújo. Bom, um caso de forte repercussão e até hoje muito marcante foi o assassinato de João Pedro Teixeira. Nesse caso aí, o senhor já teve uma atuação bem importante. O que é que o senhor pode testemunhar para a gente? Pois não, eu vou contar. Agora quero terminar também a parte de Félix, Sim. porque houve um fato interessante. Sim. Envolvendo a mim. Passaram-se os anos, eu fui fazer programas de entrevista na televisão e achei de convidar Plínio Lemos, certo? De quem eu tinha sido até secretário de informação, sei lá, uma secretaria dessa. E a minha primeira pergunta ao doutor Plínio Lemos, ainda hoje eu sinto, mas era característica do programa era essa. Eu disse: doutor Plínio Lemos, por que o senhor mandou matar Félix Araújo? Plínio Lemos, coitado, calmo, tranquilo, procurou dar sua resposta. Mas bem, agora vejamos o problema da... Mas diga qual foi a resposta que ele deu, que agora eu fiquei inclusive curioso. Não, ele justificou dizendo que você sabe melhor do que ninguém, que você foi meu auxiliar, que eu não participei disso, daquilo outro, foi política, isso, aquilo outro. Negou tudo, Sim. Não é? Sim. Negou tudo. Pois bem, então vamos agora ao problema de João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira, eu era, já, salvo engano, chefe de polícia. Era chefe de polícia, era. E presidi todas as diligências, presidi inquérito, pedi, bom, válido é destacar, a prisão preventiva de um poderoso usineiro aqui da Paraíba. Foi Aguinaldo? Aguinaldo Veloso Borges. O juiz decretou, mas ele teve a inteligência, teve a assessoria de alguém que fez com que ele assumisse, na qualidade de quinto suplente de deputado, a Assembleia. Deputado
parou tudo. As diligências pararam e ele ficou lá tranquilamente. 5 deputados, salvo engano, pediram licença, foram pedindo, adoeceram todos, e o doutor Aguinaldo recebeu o seu, digamos assim, seu habeas corpus, sua sentença. Isso por força da legislação que preside os trabalhos da Assembleia. Naquele momento da morte de João Pedro Teixeira, a Paraíba ficou em um ambiente extremamente pesado. Como o senhor disse, havia fortes denúncias, inclusive no ambiente político. O próprio Raimundo das Fora usou a tribuna da Câmara dos Deputados para denunciar por mais de uma vez o que ele chamava do sindicato da morte. Como foi trabalhar como um chefe de polícia dentro daquele contexto e daquele ambiente? Olha, eu trabalhei, sinceramente, eu poderia estar aqui contando lorotas, me ufanando, querendo elogiar a mim mesmo, mas eu não sofri 1 minuto de pressão. Se houve, não chegou a mim essa pressão. Eu trabalhei com toda a garantia do governador, com toda a liberdade. Jamais o governador impôs a mim ou pediu a mim qualquer coisa com relação ao inquérito. Ele apenas, ao assinar a minha nomeação para presidir o inquérito, ele disse: eu tenho confiança em você, vamos fazer justiça. E eu acho que foi feito. Da parte do grupo da Várzea, o senhor chegou a sofrer algum tipo de pressão? É justamente a isso que eu quero falar. Eu era amigo, porque meu pai, o velho Chico Maria, quando começou aqui em Campina Grande, ele foi comerciante, ele fazia comércio de açúcar, ele vendia açúcar, e essa açúcar vinha da usina do doutor Renato Ribeiro, a usina São João. E meu pai comprava açúcar no crédito e depois pagava. Daí surgiu uma amizade entre meu pai e o doutor Renato Ribeiro. E por conta disso, eu também assumi a chefia de polícia. Nós fizemos uma amizade. Sempre que encontrava, nós batíamos um papo, conversávamos e pronto. Mas nunca veio qualquer pressão sobre mim. Como era fazer uma investigação naquela época? Hoje a polícia dispõe de toda uma série de tecnologias, toda uma estrutura, todo um artefato. E naquela época, uma investigação de um caso como aquele de João Pedro Teixeira, como era o trabalho para juntar as provas para incriminar os envolvidos? Olha, realmente a sua pergunta é muito inteligente, porque mudou sinceramente, sem que a lei mudasse. Em certos aspectos, a lei da época de João Pedro Teixeira é a lei de hoje. Não se podia prender para averiguações, prendia-se com a prisão preventiva. Mas naquela época, não só o secretário aqui, o chefe de polícia, que naquele tempo valia como secretário de segurança, porque não existia o cargo de secretário de segurança, eu mandava prender. Fulano fez isso, aquilo, que era um crime rumoroso, eu prendia. Prende. Bota à disposição do chefe de polícia, porque o habeas corpus, se viesse em favor daquele que estava preso, seria julgado não por um juiz, mas sim pelo tribunal. Aí dava tempo de folga para a gente investigar o camarada. E tinha também, na época, um destaque maior para a Polícia Civil, o que eu não vejo hoje. Eu vejo hoje é só Polícia Militar. No meu tempo de delegado aqui, no tempo da Austragésilo Ferreira e tantos outros, nós tínhamos a nossa Polícia Civil aqui que fazia. Tínhamos o velho Joaquim Silvestre, Batoré e tantos outros, Emílio de Oriente e tantos outros investigadores que faziam os trabalhos. O trabalho era esse mesmo, era andar, procurar ouvir, viajar, prender, para ver se o preso dizia alguma coisa e pronto, era isso. Seu Francisco, cá para nós, tinha muita tortura de preso? Algumas pessoas torturavam.
botavam um chamado pau de arara. Pau de arara. Agora, já que você inteligentemente me fez essa pergunta, eu quero dizer a você que o velho aqui foi recebido e foi condecorado pelos presos de então com uma medalha, com uma homenagem. Eu fui homenageado pelos presos. Pelos presos. Agora, nunca mandei torturar ninguém. Alguém subordinado, sem que eu saiba, pode ter torturado, admito. Mas, por ordem minha, de maneira nenhuma. Eu nunca fiz isso, não. No caso da execução de Margarida Maria Alves, o senhor teve alguma participação? Que função o senhor exercia naquela época? E como é que o senhor acompanhou aquele momento? Naquela época eu estava como defensor público. Eu estava como defensor público aí no governo do Estado. Não tive participação de Margarida Maria Alves, não. Bom, a gente não pode deixar de pegar o seu testemunho também sobre a questão do episódio do Mão Branca, que é um outro fato histórico que o senhor com certeza acompanhou. Naquele momento houve alguma participação do senhor naquele trabalho? E como é que ficava o clima na cidade? Porque ainda hoje há quem, com essa onda de criminalidade que a gente vive, chame pelo Mão Branca. E naquele tempo? Quando nasceu e começou a trabalhar Mão Branca, eu não estava mais na área de segurança. A área de segurança aqui, na Paraíba, tinha outras figuras. Aqui de Campina Grande mesmo tinha alguém que era um dos comandantes. A Mão Branca realmente foi uma mancha negra, porque torturou, matou e ficou por isso mesmo. Era uma figura que existia aqui, que Deus o tem lá no céu, o chamado era Cícero Tomé. Era um investigador muito pomposo, muito metida besta, que encontrou o ambiente fácil e foi líder dessa Mão Branca e fez o que não devia fazer. Muito bem. Ao longo de toda essa trajetória na polícia, houve algum caso que lhe marcou mais, que lhe chocou, que ainda hoje o senhor relembra com certa frequência? Não vejo. Eu destaco o de João Pedro Teixeira, porque teve repercussão internacional. Até certo tempo eu guardava aqui recortes do New York Times falando nisso, falando no crime de João Pedro Teixeira. Foi uma época que marcou essa relação proprietário e agricultores, digamos assim, e operários. Viu? Por isso eu me lembro sempre disso. E a gente conversava antes sobre a questão de datas. Coincidentemente hoje, 17 de outubro, completa 32 anos o caso da morte de Isabel Cristina, aquele caso do monstro do 40. É verdade que o senhor foi advogado do Manuel Guimarães Dias, que hoje é conhecido como monstro do 40? Eu devo ter sido. Eu era advogado de ofício. Eu recebia do Estado, era pago do Estado, era funcionário do Estado para defender, sem saber se ele era culpado ou não, se era monstro ou não. Eu tinha que defender. O senhor lembra desse caso? Fomos nomeados para aqui, foram 4 advogados de ofício, que hoje tem o nome de defensor público, que foram nomeados para Paraíba, inicialmente. Em João Pessoa, Bandeira Lins e... Oh, meu Deus, eu esqueço o nome. Depois eu me lembro. Geraldo Beltrão, grande Geraldo Beltrão, foram 2 para lá. E aqui para Campina Grande, eu e Petrônio Figueiredo, filho do saudoso interventor e interventor Admir de Figueiredo. Como o Petrônio era deputado, não assumiu a função de advogado de ofício. Então eu fiquei sozinho em Campina Grande para defender quem quer que fosse. O senhor tem lembranças desse caso de Isabel Cristina e do próprio Manuel Guimarães? Não guardo, não. Não guardo, não. Sinceramente, se você não falasse, eu não me lembraria, não. Mas realmente eu, como defensor público, eu cumpri minha obrigação. Sempre que a gente fala nesses
crimes que têm uma repercussão muito mais forte, como inclusive aconteceu agora em Sumé, muita gente questiona o papel do defensor nesses casos. Muita gente pergunta como é que alguém tem coragem de defender um monstro. Como é para o defensor, como o senhor disse, tem o dever de ofício de cumprir essa função, como é que se desempenha esse papel? Não, é um trabalho normal. Porque primeiro, se ele disser que não vai, ele pode ser até demitido. Pode ser demitido. O papel do promotor não é acusar, às vezes não acusa um inocente, mas ele é obrigado a acusar em determinadas situações. Para mim não, eu cumpri aquilo normalmente. É lógico que eu não teria o entusiasmo se estivesse defendendo uma figura diferente, mesmo que fosse criminoso, um homicida, mas não com a periculosidade desse outro. Mas tinha que fazer, eu fiz. Muito bem. Vamos falar então sobre uma transição muito grande na sua vida, do homem da segurança pública para o homem da comunicação, que ainda hoje é uma figura bastante lembrada, não poderia ser diferente aqui na Paraíba. Como é que foi essa passagem, essa mudança, Francisco? Eu, estudante universitário, comecei a frequentar a Rádio Borborema aqui, discutir problema de jornal, de coisa, e um dia instalou e eu resolvi me imiscuir nesse ambiente. E terminei sendo apresentador do programa Confidencial na televisão, programa que, modesta parte, alcançou muito, como é que se diz, muita repercussão. E eu tenho testemunho de figuras aí sobre o programa. Bom, uma característica interessante hoje do seu programa, mesmo para quem não pôde acompanhar a época, mas é exatamente que o senhor transpunha as barreiras do paroquial e inclusive havia algumas entrevistas que ganhavam repercussão até internacional. Como é que era o dia a dia, a formulação dessas pautas? Como era o cotidiano de Chico Maria dentro da redação? Não, era a preocupação em conhecer o entrevistado, é lógico, é evidente, ser contundente, mas nunca de respeitoso. Nunca fiz uma pergunta de respeitosa que significasse faltar com respeito com o meu entrevistado, absolutamente. Mas ali, no microfone na mão, foi como disse João Agripino, o ex-governador da Paraíba, disse: Chico Maria com um alto-falante na mão não é um entrevistador, é quase um promotor de justiça. É verdade que por conta dessa fala, inclusive, de João Agripino, Paulo Maluf se esquivou de dar uma entrevista ao senhor? Como é que você sabe disso, rapaz? Hein? Foi João Agripino, disse isso também a Paulo Maluf. Aí Paulo Maluf desistiu. Foi. Gostei de ver, viu? Você está sabendo de muita coisa. Obrigado, senhor Francisco. Dessas entrevistas, o senhor disse muito bem, o senhor era bastante contundente. Isso, a gente, lendo, por exemplo, o seu livro, a gente percebe isso. Como foi a entrevista, por exemplo, com Prestes? Prestes, Deus queira que eu me lembre. Eu perguntei a Luiz Carlos Prestes: senador Luiz Carlos Prestes, como é que o senhor, um homem inteligente, um bravo, estendeu a mão para apertar aquelas mãos que mandaram sua filha para ser assassinada na Rússia? Ele disse, ainda hoje eu me lembro disso, ele disse: a pátria está acima de tudo, de filiação, de marido, de esposa, de família. Antes de tudo, a pátria. Eu digo: mas como a pátria? Ele disse: defender a minha pátria é tudo que eu quero. Agora eu vou pegar o umbigo em você, na sua pergunta, para fazer outra coisa. Eu perguntei ao finado Frei Damião, que Deus o tenha lá no céu. Eu digo: e seu pai fazia a todos os líderes religiosos. Eu fiz a Dom Helder, fiz a Divaldo Pereira Franco, do Espiritismo, Dom José Maria Pires, fiz a todos. Eu perguntei a Frei Damião: Frei Damião, é verdade
que não cairá uma folha daquela árvore, a não ser pela vontade de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Aí ele disse, eu não quero saber disso não, eu sou analfabeto, eu não sei disso não, eu quero conversar do jeito que eu quero. E caiu no choro. Caiu no choro, eu tenho gravado. Está no livro de entrevista, deve constar isso. Aí o pobrezinho caiu no choro. Aí Chico Maria, um pecador, olhou para ele e disse, chorando não, Frei Damião, tenha fé em Deus. Essa questão que o senhor evocou para o Frei Damião, que o senhor cita, o senhor falava do caso da criança que foi estuprada, que foi morta. Esse exato. Tinha também com Dom Helder, a resposta dele foi outra. Eu fiz a mesma pergunta e ele disse, Chico, me tratou assim, hoje é meu compadre, é padrinho, filho meu. Ele disse, Chico, são os mistérios de Deus que não cabe a gente para escrutar, indagar. Ele me repreendeu de uma maneira certa, mas também não deu braço a torcer, não. Ele respondeu, disse, são os mistérios de Deus que não cabe a gente não tem o direito de indagar. Bom, essa pergunta que o senhor fez a vários religiosos, e que alguns teólogos classificam como o problema do mal e que gera toda uma discussão, o senhor repetiu a vários religiosos, e eu estou vendo, a gente está conversando aqui, eu estou vendo até um quadro religioso por trás do senhor. Eu posso dizer que o senhor encontrou a resposta para essa sua pergunta? Não, encontrei não. Não. Eu não concebo. Tem gente que diz que é... Como é que se diz? Não, eu não me lembro não, a expressão que eu usar aqui. Então nenhuma resposta, por exemplo, que o senhor recebeu, apesar de grandes religiosos que o senhor entrevistou, foi muito convincente, não, professor? A que me aproximou melhor foi Dom Helder, que me repreendeu, e eu respeitosamente não perguntei mais nada a ninguém. Achei que está certo, tem que respeitar, tem. Que existe um ser superior, eu acredito. Mas que certas coisas a ele atribuídas, essa, de permitir que eu... Quando eu perguntei a Dom Helder, agora eu me lembrei, eu perguntei a tantos, um deles respondeu, não, Deus quis assim, não sei o quê, ele é superior a todo, eu digo, mas o senhor está se referindo a Deus, eu digo, e o sofrimento da criança? Que saiu toda ensanguentada. E o sofrimento dos pais da criança? Como é que se justifica? Era assim. Muito bem. Sobre Dom Helder, o senhor que teve a oportunidade de entrevistá-lo, como o senhor disse, acabou tendo até essa relação mais próxima, o que é que a gente pode dizer daquela figura? Eu considero Dom Helder a expressão maior do catolicismo aqui no Brasil e no mundo também. Uma figura realmente que sente o que diz, tem a coragem de fazer, e hoje, se Deus quiser, daqui a pouco ele será santo. E eu serei compadre de um santo. Terei esse privilégio. Muito bem, voltando a Luiz Carlos Prestes, o senhor fez uma pergunta que teve uma repercussão muito grande, porque era algo que muita gente queria perguntar, mas que não tinha coragem, inclusive, de perguntar. Lhe surpreendeu tanto pragmatismo no homem? O senhor acredita que alguém possa ser tão pragmático e tão frio assim, nessa lógica que ele apresentou? Acredito. Eu acreditei que ele estava convicto. Aquilo que ele dizia não era publicidade, não era propaganda. Era o comportamento dele, ele era assim mesmo. Acima da pátria, nada. Nem família, nem ninguém. E o que é que a gente poderia atribuir um fenômeno, porque não é normal, como esse? Foi a força da doutrinação que ele recebeu? Sim, é a convicção dele. É a convicção dele. Ele tanto assim que apertou a mão de Getúlio Vargas porque queria mais alguma coisa para o partido. Ele só via o partido. É possível dizer, de tantas e tantas entrevistas marcantes, teve uma que foi, digamos assim,
preferida, aquela que o senhor dizia, essa aqui foi a que eu particularmente marco como a que eu mais gostei de ter feito? Não tenho destacar, não. Mas essa que nós estamos fazendo está entre as melhores para mim. Muito bem. Depois o senhor foi para a TV Paraíba. Como é que foi essa mudança da TV Borborema para a TV Paraíba e o que foi que mudou no perfil do programa? Não, ali encontrei um ambiente mais objetivo. Me matricularam lá, me deram caderneta e pagava religiosamente o meu salário. E eu ainda hoje agradeço muito à TV Paraíba a oportunidade que me deu. E olhe, se um dia eles me chamarem, eu voltarei para fazer um programa. Eu estou com 85 anos, meu caro colega, mas ainda pretendo fazer um ano só do programa. Eu vejo as figuras passando por aí e ninguém vai atrás. O programa de entrevista caiu muito. Não sei por quê. Mas eu estou à disposição de todos. Muito bem. É verdade que na época da TV Borborema o senhor fazia por diletantismo o programa? Era. Fazia porque eu gostava. Mas eu fazia na TV Paraíba, eu era um funcionário enquadrado como funcionário. Mas eu gostava de fazer aquilo. Me ajudou muito. Havia diferença entre a sua linha editorial, a sua liberdade de trabalho entre as duas emissoras ou não? Não havia diferença. Nesse aspecto, não. Tanto na Borborema quanto na TV Paraíba, eu sempre agi com muita liberdade. E eu não aceitaria, sinceramente, falar com Luiz Carlos Prestes e não perguntar por Deus. Não aceitaria falar com Dom José Maria Pires e não falar no Cão do Inferno. Eu queria liberdade, com respeito. Muito bem. E o que é que o senhor anda fazendo da vida hoje? Hoje eu estou, rapaz... A mulher só deixa eu sair de casa. Só deixa eu sair de casa uma vez, de manhã, e eu estou lendo, escrevendo de vez umas coisinhas aí. Eu tenho até uma crônica para publicar em um desses dois jornais sobre Orlando Silva, que ele faria 100 anos se vivo estivesse, fisicamente. O senhor falou que anda lendo, fica lendo. O que é que Chico Maria lê? Hein? O que é que o senhor costuma ler? Eu leio tudo. Bom, o senhor falou que ainda gostaria de fazer mais um ano de programa. Seria nos mesmos modos do que o senhor fez? Só faria se fosse do mesmo jeito, com a mesma liberdade e com os entrevistados que eu apontasse. Nas duas emissoras eu tinha essa liberdade. Olha, fulano vai chegar aqui daqui a 3 dias. Eu procurava um contato com ele e acertava a entrevista. Seu Francisco, antes da gente terminar, o senhor lançou recentemente um livro que traz algumas dessas entrevistas, né, que o senhor fez, mas infelizmente o restante daquele arquivo se perdeu, né? A TV não guardou. É um pecado para a história, não é? É um pecado para a história. É um pecado para a história. Ainda bem que eu tenho aqui, tem um livro, o primeiro que eu lancei, livro Crônicas. Tenho o que a Universidade Federal de Campina Grande editou, que é confidencial. E tenho um que, novamente, que está na mão da Universidade Federal. Ela me pediu o segundo livro, Açude Velho, e estou esperando que a greve termine para poder editar o livro. Então eu tenho publicado já Crônicas, publicado pela editora da União, tenho publicado Confidencial pela Universidade e tenho esse que está para ser publicado e tenho outro também que eu ainda vou publicar antes de
assumi o compromisso de seguir para o além. É o Campina Grande nas Alturas. É um livro sobre um estudo sobre Campina Grande, enfatizando seus destaques, a sua condição de cidade líder, em todos os aspectos. E, como um analista privilegiado, que análise é que o senhor faz da nossa cidade, de Campina Grande, nesse exato momento? No aspecto da imprensa, o nosso, eu me entristeço, porque eu não vejo maior entusiasmo. Eu não vejo. Não sei se é por culpa das emissoras também, ou se é por culpa dos nossos colegas. Eu culpo mais as emissoras, que não abrem uma visão diferente, viu? E há jornalistas aí que não são merecedores desse nome. Eu não vou citar nomes, mas a gente sente, ele com o microfone na mão, a gente sente. Viu? Fica evidente que o senhor percebe, sente e lamenta, por exemplo, uma queda muito grande no nível cultural da nossa imprensa. Exato, sem dúvida nenhuma. Não é só no aspecto cultural, no aspecto comportamento também. Se entrega, viu? Aluga o seu potencial de voz, o seu pensamento, as suas definições, de maneira nenhuma. Muito bem. Para a gente concluir, o que é que o senhor Francisco Maria espera do futuro? Eu espero que termine essa crise, que se resolva tudo dentro da legalidade e que, se Deus quiser, o povo, eu digo o povo da Paraíba, o povo nosso, os nossos, não apenas os nossos familiares, mas todos nós que moramos aqui, tenhamos uns dias menos ruins, porque do jeito que está difícil. Está difícil. A violência é grande demais. A violência é grande demais. E é preciso acordar. É isso.